Você conhece o alien que queria ser fazendeiro? Solta a vinheta! Antes de mais nada, se inscreve e deixa o like, para dar uma força ao canal. Agora que se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo. Este relato foi publicado no jornal Vale Paraibano em 8 de novembro de 1979. O artigo falava em um fenômeno ufológico ocorrido a 5 quilômetros de Caçapava Velha, que ficava próximo a Taubaté, interior de São Paulo. O caso ocorreu um ano antes, em agosto de 1978. E a pessoa envolvida no caso é o Sr. Benedito Cristóvão da Silva, que era empregado da Fazenda São Pedro, sendo tratorista e na época ele tinha 35 anos de idade. Sua principal atividade na fazenda era de servir os coxos das vacas. Coxos são os locais em que é colocada a ração ou alimento dos animais na fazenda. Voltando, e ele começava seu serviço sempre por volta da 1h da madrugada. Ele dirigia um trator que puxava uma carreta que era abastecida com capim para servir aos animais no coxo. Era um serviço rotineiro e pesado. Numa das noites em que estava começando seu trabalho, em agosto de 1978, ele saiu de sua casa 1h da manhã e caminhou até a sede da fazenda. E de lá foi até o rancho, que era um galpão onde ficava estacionado o trator com a carreta. Chegando lá, ele acendeu as luzes externas do rancho e engatou a carreta no trator. Foi aí que teve a surpresa. Ele notou que em cima da carreta, sentado no capim, tinha um alien, uma pessoa estranha, ele não sabia o que era, usando um macacão meio largo e brilhante, e tinha um capacete que não deixava o Benedito ver seu rosto. Ele segurava um farol que iluminou o rosto de Benedito, o deixando desorientado. O alien fez sinal para Benedito ligar o trator e ir em frente. Aquela luz fazia com que Benedito obedecesse o ser sem argumentar. Benedito começou a levar o trator até os coxos, que ficavam a 2 quilômetros, e levou mais ou menos 20 minutos para chegar até o local. O alien começou a ver como Benedito fazia o seu trabalho, sempre olhando e acompanhando e iluminando tudo com aquele farol. O alien pegou um pouco de capim, olhou e depois jogou fora. Ele botou de novo a luz no rosto de Benedito e fez sinal para ele subir no trator. E ele mais uma vez ficou desorientado. E quando sua visão voltou ao normal, por incrível que pareça, ele não estava mais no local dos coxos. Estava sem a carreta e o trator. E quando ele olhou para o lado, viu um enorme objeto que parecia um disco voador, flutuando a meio metro do chão. Ele era enorme, tinha uns 12 metros de comprimento e uns 3 metros de altura. O disco estava com a parte da frente inclinada para o chão e tinha uma porta com escada para acesso ao disco. Benedito descreve que a lateral do disco voador era toda iluminada, com luzes que piscavam na sequência vermelho, verde e laranja. A nave estava perto da cerca do pasto, próxima a uns 10 metros. De repente, Benedito viu mais 3 aliens iguais ao que o acompanhava, e também possuíam lanternas ou faróis na mão. Os 3 vieram andando em direção ao disco, e por incrível que pareça, eles passaram pela cerca de arame como se ela não existisse. Quando passaram perto de Benedito, ele pôde perceber que eles se comunicavam com os sons que pareciam chiados. Benedito também percebeu que quando vieram em direção à nave, estavam iluminando o chão, como se procurando por algo. O alien que acompanhava Benedito apareceu, iluminando de novo o rosto de Benedito, fez sinal para que ele desse 4 voltas ao redor do disco junto com ele. Os outros 3 seres entraram no disco voador. O alien que estava com Benedito iluminou de novo seu rosto e fez sinal para ele parar. Nisso, os 3 seres que estavam na nave desceram dela, se juntaram ao que estava com Benedito e começaram a conversar entre si. O alien que estava com Benedito iluminou outra vez Benedito, que ficou desorientado e quando sua visão voltou, estava outra vez junto ao seu trator, junto com o alien. Neste instante, Benedito percebeu que estava amanhecendo, e o alien pegou o farol e direcionou para sua nave e mandou um feixe de luz forte, na cor laranja,
E a nave que estava a 2 quilômetros respondeu piscando a sequência de cores. Nisso o alien deu 3 voltas no trator do Benedito e fez sinal que iria subir. E antes de subir, iluminou outra vez o rosto de Benedito, que ainda assim conseguiu ver o alien subir uns 20 metros. Depois ele seguiu flutuando na horizontal até chegar ao disco voador. Já eram 5h30 da manhã e Benedito viu o disco voador começar a subir. Ele chegou até uns 10 metros de altura, quando apareceu embaixo dele uma fumaça branca. E depois disso, Benedito não lembra de mais nada. Benedito chegou à sede da fazenda às 6 da manhã e encontrou outro empregado chamado Afonso. E comentou com ele tudo o que ocorreu. E depois ele foi ao administrador, o Sr. Pedro Lobato, e contou a mesma coisa. Afonso mais tarde falou com Benedito, que também viu as luzes coloridas do disco voador. Dias depois, numa quarta-feira, o disco voador voltou. Eram 5 horas da manhã e Benedito, quando viu o disco, deu meia volta no trator e foi avisar o administrador, o Sr. Pedro Lobato, que ainda dormia e demorou para sair da casa. Quando saiu, já não tinha mais sinal do disco voador. Após esse segundo encontro, o Sr. Pedro alterou o horário de trabalho de Benedito, fazendo ele passar a alimentar os animais agora de dia. Este é um caso peculiar, já que o alien não fez nenhum exame em Benedito e nem levou nada para o interior do disco voador, ficando só observando como trabalhava o Benedito. E Benedito, por sua vez, se tivesse feito uma regressão, talvez aparecesse mais respostas sobre esse misterioso encontro. Será que o alien queria montar uma fazenda em seu planeta? O que você acha? Comente! Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!